Olá, meus irmãos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar passando mais uma vez para deixar aqui uma mensagem de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Mensagem da qual vem nos orientar a cada dia procurar andar na presença do Senhor. Porque se a gente viver uma vida de desobediência para com Deus, as consequências não vai ser tão boa. Consequência amarga, como aconteceu com o salmista Davi. Um homem que tem 2 testemunhos de vida. É o primeiro, a gente lendo a história de Davi, a gente vê que Davi, antes de errar para com Deus, tinha uma vida completamente abençoada em tudo que fazia. Tudo que Davi fazia tinha a concordância de Deus. E era muito abençoado em tudo que fazia. Mas a partir do momento que ele pecou contra Deus, as consequências, meus irmãos, foram completamente amargas. E como o nosso Pai, Ele não faz acepção de pessoa. Assim como aconteceu na vida de Davi, pode acontecer com nós também. Então é necessário que a gente procure viver uma vida de acordo com o que Deus ele nos ensina e andar sempre na presença do Senhor, porque é o melhor para a nossa vida. Queria falar sobre as consequências que vieram sobre a vida de Davi a partir do momento que ele pecou contra Deus. E essas consequências não vêm acontecer nem comigo, nem com você mesmo. Olha o exemplo dessa mensagem que está escrita aqui no Salmo 38, no versículo 1 em diante. Escute o que está dizendo o salmista Davi, o que estava acontecendo com a vida dele a partir do momento que ele pecou contra Deus. O título está dizendo assim: a dor e o arrependimento do pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. E começa assim, versículo 1. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está toda o meu desejo,
e o meu gemido não te é oculto. Olha aí, meus irmãos, o que estava acontecendo com Davi a partir do momento que ele pecou contra Deus. Aquele pecado terrível, quando ele se envolveu com Betseba, a partir daquele momento a vida de Davi se transformou em um inferno. E ele está dizendo a Deus aí, pedindo a Deus que não castigue no furor. Estava completamente abatido, sofrendo muito. Está dizendo que os pecados eram tanto que estavam se tornando como carga pesada, já estava ultrapassando a sua cabeça e era demais para as forças, não estava sem força para carregar o peso do pecado. A minha chaga cheirou mal, ele disse. As feridas estavam cheirando mal. Estava corrupta por causa da loucura, tomou uma atitude de louco. Tem muita gente que está tomando uma atitude de louco, que a gente fica olhando e diz, pô, essa pessoa só pode ser louco por tomar um tipo de atitude como esta. Estou encurvado, ele disse. Estou muito quebrantado. Por causa dos meus pecados. Se você olhar, tem muita gente que está passando essa mesma situação que Davi se encontrava. E se fica perguntando, por que tem acontecido isso comigo? Tem andado errado mesmo. Diante de Deus. Muitas vezes ignora os ensinamentos de Cristo. Deixa de lado. E anda segundo o desejo do coração. A palavra do Senhor diz que se eu atender o desejo do meu coração, esse desejo pecaminoso, o Senhor Deus não pode me ouvir. E é terrível quando a gente clama a Deus e que Deus não pode nos ouvir, por causa das nossas iniquidades, que são muitas. E muitas vezes não enxergamos a isso. É necessário se examinar, ver como que está a nossa vida para com Deus, como a gente tem andado diante dele. No verso 10 ele diz assim: o meu coração dá volta e a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Está dizendo que até a luz dos olhos deles, até esta tinha o deixado. Espiritualmente falando, não estava mais conseguindo enxergar a Deus. Um homem abençoado que quando Deus olhava para ele, via que ele era um homem segundo o seu coração. Deus achava em Davi a mina dos seus olhos. Mas ele não vigiou, irmão. E tomou esse tipo de atitude, onde tem muitas pessoas que não estão vigiando, estão tomando esse mesmo tipo de atitude, e as consequências que vão vir não é boa. Vigia, meu irmão. Pede força a Deus para que não caia, porque se cair é complicado. No 11 ele está dizendo: os meus amigos e os meus propíncos afastam-se de minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Os amigos, os parentes se põem tudo em distância. Davi ficou largado.
sozinho, sem ninguém em sua volta. Terrível. Tem muita gente que se encontra nesse momento sozinho, onde abandonado, desprezado pelos próprios familiares. Ninguém se aproxima para dar um apoio, para dar ali uma força, por causa dos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias difíceis. Está falando da nossa velhice. Então é melhor que se conserte com Deus. Peça perdão e ande no caminho, ande no conselho do Senhor. No verso 12 ele está dizendo assim: também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todos os dias. No 13 ele disse: mas eu como surdo não ouvia, e como mudo não abria a boca. Ficou surdo, meu irmão, espiritualmente falando, não ouvia mais a Deus. Ficou mudo, não abria a boca, não falava mais de Deus. Tem muita gente passando por essas coisas que Davi passou, essas adversidades. Pessoas que falavam de Deus não falam mais. Pessoa que ouvia a palavra de Deus não ouve mais. Palavra que enxergava Jesus Cristo, hoje não enxergam mais. Então, meus irmãos, que a gente a cada dia possa se examinar, olhar como é que está a nossa vida diante de Deus, se a gente está firme com Jesus, se a gente tem vivido em comunhão com Deus, ou se a gente está desviado do caminho do Senhor. Eu quero ler aqui 2 aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Manda a gente se examinar a nós mesmos, se a gente permanece na fé em Deus. Provai a vós mesmo ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Temos que ver, tem que se examinar para ver se Jesus Cristo ele ainda está em nós, se a nossa fé em Deus permanece a mesma fé, se a gente está firme. Está mandando que a gente se examine, porque muitas vezes a gente acha que estamos na presença do Senhor, fazendo tantas coisas que desagradam aos olhos do Senhor, e na verdade estamos muito distantes. E quando a gente está distante, é quando o inimigo arma ciladas, quando armou para Davi, e ele caiu, meu irmão, e a queda foi muito feia. Passou por tudo aquilo que está escrito aí no Salmo 38, coisas terríveis, que essas enfermidades
que veio sobre a vida de Davi, que ele está dizendo lá que foi por causa dos pecados dele, não venha cair sobre nossas vidas. A lei de Deus é a lei da semeadura. Aquilo que se plantar, meu irmão, vamos colher, não tem como fugir. Então é necessário que a gente se examine, veja como é que estamos vivendo diante de Deus, se a nossa fé permanece firme. Para que a gente possa andar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, porque isso é a vontade do nosso Deus, que a gente tenha comunhão com Ele, escute os conselhos dEle e viva como Ele tem nos ensinado. Deus é bom, Ele é maravilhoso, mas Ele é justiça. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse, meus irmãos, mais uma mensagem que eu pedi a Deus, lendo as Escrituras Sagradas, e que Ele tocou no meu coração para que passasse. Para todo você que vai ter essa oportunidade de ver essa mensagem, se você tem andado errado diante de Deus, se arrependa enquanto há tempo. O salmista Davi se dirigiu a Deus para pedir perdão a Ele, para pedir salvação a Deus. E nessa oração ele falou tudo o que estava acontecendo. Isso para nós ver quais são as consequências que a desobediência para com Deus traz sobre nossa vida. Então é isso, meu irmão. Compartilhe essa mensagem para os teus contatos. E que Deus ele possa derramar a misericórdia dele sobre nossas vidas, para que a cada dia a gente possa ter humildade, reconhecer que temos que obedecer ao nosso Pai, porque Ele foi que nos deu a vida e quer que a gente obedeça a Ele. Ele disse